Amados e queridos irmãos, essa é a segunda parte para nós terminarmos, né? Então vamos terminar. Nós estávamos falando a respeito, se eu fosse o pastor da minha igreja, o que eu faria? Eu tenho a primeira parte, né? E tenho a segunda parte, que é essa parte e a segunda parte. Aqui, irmãos, eu li uma redação na primeira parte, falei a respeito de redação. Se o pastor em um mundo pós-moderno, redação tema, desafio do ministério pastoral nesse mundo pós-moderno, resgatando valores. Aí eu li e estamos aqui falando agora, se eu fosse o pastor da minha igreja, o que eu faria? Então nós estamos na segunda parte desse vídeo. Então quero que você continue vendo a primeira parte, vá à primeira parte, vê a primeira parte. A segunda parte, né? Nós estamos aqui agora falando sobre a segunda parte e eu vim aqui, o que eu faria se eu fosse o pastor da minha igreja, né? Então eu já li, se eu fosse pastor da minha igreja, eu montaria um centro de recuperação, eu compraria uma Kombi para os departamentos da igreja. Aí eu botei aqui, se eu fosse o pastor da minha igreja, na primeira parte tá um grupo de evangelismo, eu coloquei uma equipe para ir até em busca das pessoas não crentes, para chamar para dentro da igreja, né? E aqui também tá, se eu fosse o pastor da minha igreja, eu mesmo buscaria, lá também tá na primeira parte, buscaria de ir na casa dos membros, conhecer melhor, né, a pessoa, né, da minha igreja. Eu como pastor cuido da ovelha do Senhor Jesus e buscaria saber como é que você é, como é que você vive, se você precisa de algo e o que a igreja pode te ajudar. Eu faria isso. Falei também que também tenho um grande prazer, uma grande alegria de ter o meu pastor aqui onde eu moro, na comunidade a qual eu moro. As pessoas olham muito e têm medo de entrar em comunidade. Comunidade, às vezes, é muito bom, né? Então, falei isso na primeira parte. Então, vamos para a segunda para terminar. Se eu, antes de idade, fosse o pastor da minha igreja, eu mesmo tiraria sempre um dia para ir conhecer melhor as ovelhas de Deus. Digo, os membros da igreja, né? Aí eu coloquei aqui também, se eu fosse o pastor da minha igreja, todos os últimos sábados faria uma vigília para ver os irmãos. Uma vigília, irmãos, eu faria que pro domingo tem escola dominical. Será que a ovelha está preparada de ir para a vigília, louvar, adorar a Deus e depois estar na escola dominical? Um sacrifício para Deus. Você ir para a vigília e é um sábado só, você perdeu um sábado. Quanto tempo você perdeu a sua noite no mundo? Fazer uma vigília, adorar a Deus e depois estar na escola dominical. É um sacrifício para Deus. Eu faria isso, para ver quem era que estava firme ali, para buscar verdadeiramente o Senhor. Gostaria do sacrifício, ir para a vigília e de manhã ir para a escola bíblica dominical. Se eu fosse o pastor da minha igreja, eu com certeza poderia realizar um dos meus maiores sonhos, que é poder fazer um culto dos afastados da presença de Deus. Irmãos, eu faria esse culto, eu pegaria pessoas, né, que estão afastadas, que estão sofrendo do caminho do Senhor, botaria tudo dentro da igreja e faria, hoje o culto é para vocês. Faria um culto de pessoas afastadas, falava somente de Jesus cantando aqueles belos hinos antigos, né? Cantava, tem um hino que eu gosto muito, eu vou voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Né? Mais ou menos assim, quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, quero encontrar meus amigos. É mais ou menos assim. Só que essa primeira parte, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, ó Senhor. Faria esse culto dos afastados, louvando esses belos hinos, né, irmãos? Então, eu tenho certeza que Jesus ia falar naqueles corações, mostrar para eles o que eles estão perdendo lá no mundo e chamar eles para dentro do reino. Então, eu faria isso, um culto
tiraria um dia de sábado para fazer esse culto. É o meu maior sonho. Se eu fosse o pastor da minha igreja, eu faria isso. Mas eu ainda não sou. Mas um dia, Deus ele vai me honrar e eu vou poder fazer isso tudo. Eu creio que o chamado de Deus na minha vida vai se cumprir uma hora. Na hora de Deus, o homem não vai poder impedir no chamado que Deus tem na minha vida. Ninguém vai poder impedir. Quando chegar a hora de Deus, Deus bateu o martelo, assim vai ser. Se eu fosse o pastor da minha igreja, eu faria igual o meu pastor, liberando os membros a trazer os alimentos no dia da ceia do Senhor para ajudar o projeto, né? Você, meu pastor, graças a Deus, ele nos ajuda lá, ele permite que a igreja, né, os membros levem 1 quilo de alimento toda a ceia para ajudar o projeto a qual eu ajudo, o projeto Decave, lá onde eu fiquei, irmãos. Lá onde eu entrei lá sem valor nenhum. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eles lá me abraçam, me têm até mesmo como um pastor, porque eu tenho feito a obra de Deus, né? Então, irmãos, eu faria isso igual o meu pastor. Muito obrigado, meu pastor, Senhor Germano Soares. Muito obrigado por ajudar o projeto Decave. Vocês estão ajudando o projeto, irmãos, e estão me ajudando, porque ali é minha força. Eu fazendo algo da parte de Deus, né? Eu estou ali levando os alimentos, então eu estou fazendo aquilo ali que me agrada, que eu amo de fazer, é ajudar. E a igreja me ajuda. E muitas pessoas me ajudam. Muitos de vocês me ajudam. Se eu fosse dizer nome aqui, eu ia dizer, ih, rapaz, é muita gente que ama a obra de Deus e que acredita no meu trabalho. Muito obrigado a todos vocês que ajudam o projeto Decave, porque eu sou fruto de lá. Eu saí de lá, eu entrei lá como ninguém e saí de lá como um grande homem de Deus. E aqui estou eu hoje falando para vocês o que eu faria se eu fosse o pastor da minha igreja. Amém, igreja? Glória para Jesus? Glória para Jesus. Mas enquanto eu não sou o pastor da minha igreja, eu tenho que ficar só na minha vontade. Eu ainda não sou o pastor. Se eu fosse o pastor, eu faria isso tudo. Mas eu ainda não sou o pastor. Então eu tenho que ficar somente ainda na vontade, por enquanto, até Deus me chamar. Mas esse é meu sonho. Essa é a minha vontade. Se eu fosse o pastor da minha igreja, o que eu faria? Era isso que eu faria. Tudo isso e muito mais, que Deus me desse a oportunidade para ajudar você que está afastado do caminho do Senhor, para ajudar você a entender que Jesus ele quer o melhor para você, para ajudar você a entender que só Ele é Deus que cura, salva, liberta e leva o homem para o céu, para mostrar para você que Jesus ele pode fazer o melhor na sua vida. Se está difícil, Jesus ele pode te ajudar, porque se está difícil é você mesmo que está procurando. Já pensou nisso? Que Deus não tem culpa? Deus ele tem o melhor para você. Faça um teste. Faça um teste. Olha o hino. Faça um teste e largue o mundo agora. Ele vai dar tudo novo pra você. Esqueça do mal e quando menos perceber, ele vai dar tudo novo pra você. Faça um teste. Larga o mundo agora. Vem para Jesus. Vem para perto de nós. Tem vaga. O reino do céu tem vaga, é grande. Deus está preparando algo melhor para você, para sua família, para o seu filho. Venha para o reino de Deus. Venha ser feliz com Jesus. Eu não sou o pastor ainda, mas se eu fosse o pastor da minha igreja, eu faria muito mais pelas ovelhas do Senhor. Amava mais a ovelha do Senhor, buscaria ajudar a quem precisa, continuaria fazendo aquilo que Deus me chamou, que é ajudar aquele que precisa, abraçar o necessitado, que às vezes você tem esquecido de abraçar aquele que necessita de um abraço. E aqui por fim, para terminar, eu botei. E também obedecer ao meu amado e querido pastor. Eu tenho que obedecer ao meu pastor. Uma boa ovelha obedece o seu pastor. A ovelha conhece o seu pastor. Então eu agradeço a você, muito obrigado por você que vai assistir esse vídeo. Nós temos a primeira parte que está aí, né? Tem a primeira parte do vídeo, né? E aqui está a segunda parte que eu termino dizendo para você, muito obrigado, que Deus o abençoe grandemente.
Amém? Eu tenho um versículo que eu gosto muito, que está em Efésios 4:27, que a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz, a Bíblia não vai dizer, ela diz, a Bíblia diz em Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo, não deixa que ele entre na sua vida e faça um estrago igual fez na minha, não dê lugar a ele, não dê lugar ao diabo. Assim diz aos Efésios 4:27. Eu termino com essa frase: não dê lugar ao diabo. Deixa Deus agir na sua vida. Vem para os caminhos do Senhor, vem. É muito bom servir Jesus. Acordar nessa manhã de 6 horas da manhã, estar com disposição de falar do amor de Deus. E é isso aí. Se eu fosse o pastor da minha igreja, eu faria de tudo de melhor para Jesus. Quero também terminar parabenizando o meu professor, o meu grande professor aqui do IBADERJ. Vai lá fazer a teologia, vai lá, para você aprender mais de Deus. Enquanto o chamado de Deus não chega na tua vida, vai estudar. Porque quando você tiver o chamado, que Deus te chamar pelo nome Anderson, eu estarei preparado para falar do amor de Deus. Porque Jesus, ele te espera para fazer o melhor para o reino dele. Abraço. Fica na paz. Muito obrigado.